Meu Deus, bispo. Sai daqui eu quero R$1.000. É o meu cachê, rapaz. Só 1.000, viu? A igreja que eu apaixonei hoje. Se fosse verdade, mas é verdade. Isso é uma brincadeira, né? Meu Deus. Fazer uma obra pela misericórdia do Senhor, vem? Eles começam a abrir essa palavra disso essa noite. No livro do Atos Apóstolos. Escreveu o doutor Lucas, com glória. Capítulo 1. Né? Atos Apóstolos, capítulo 1. Aleluia. Estava domingo aqui, aí o pastor começou a pregar. E deixa o pastor ter uma mensagem todinha. Eu estava meditando essa palavra, né? Fazia tempo. Aí, o que é que eu vou pregar? O que é que eu vou pregar, Jesus? Pergunta para Deus, eu quero pregar aqui. Tudo que eu ia pregar, o pastor foi de roda no manto. Aí, rapaz. Eu tenho certeza que Deus tem algo essa noite para a tua igreja, amém, irmão? Glória seja, está no céu. Foi começar lá em Lucas 10:70, né? Mas, como nós vamos pregar, nós vamos pregar aqui, amém, irmão? Pela misericórdia de Deus. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração, amém? O que achou da glória de Deus, nome de Jesus? Para Deus, muito fraquinho. O que achou da glória a Deus, querido? Vamos falar igual, eu vou ficar mais essa noite. Vou falar do Espírito Santo de Deus que ele está no meio de vós, irmão, né? Ele não foi ainda não, ele está aqui nessa noite. Vamos falar dele essa noite, amém? Diz assim, fez o primeiro tratado teórico acerca de tudo de que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Versículo 2. Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo, pelos apóstolos. Capítulo 1. Não, aí eu disse não. Atos Apóstolos, capítulo 1. Atos Apóstolos, capítulo 1. Aí eu não disse não. Aí eu disse não. Vamos embora. Ó, vamos de novo. Lucas, capítulo 1. É porque o irmão aqui está desligado, né? Vamos. Atos Apóstolos. A minha botou. Fiz o primeiro tratado teórico acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas ensinar. Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheu. Versículo 3. Vós quais também, depois de ter recebido, se apresentando vivo com muito infalível, provando, sendo visto por eles, acerca de que 40 dias, né, falando do que? A respeito do reino de Deus. Estando ele, aleluia, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim visto, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós será batizado com o Espírito Santo, não muito depois desse dia. E aquele pois que havia de reunido perante, disse o Senhor. Até aqui, irmão, até aqui, no nome de Jesus. Tá bom, até aqui o Senhor tem falado comigo, amém? Pode orar por essa palavra. Pai amado, Pai querido, Senhor, Rei da glória. Pai, nesse momento, Senhor, eu quero nessa noite, Senhor, expressar a tua palavra, Senhor. Ah, Senhor, querido, toma a tua igreja, toma o teu povo, Senhor, nessa noite, Senhor. Ouvir a tua palavra, Senhor. Nessa noite, Senhor, teu povo
tu possa sair daqui, Senhor, entendendo, compreendendo, Senhor. Senhor, que tu, Senhor, é o único Deus, Senhor, que está aqui nessa noite, Pai. Só tu, Senhor, que é digno toda honra, toda glória, todo poder, Senhor, toda majestade, Senhor. Senhor, toda potestade, todo principado, Senhor, todo feito para ti, Senhor. Toda honra, toda glória. Quem acredita, glorifica esse Senhor da glória. Daqui a pouco eu já estava concentrado, aí eu outro momento. Estação dele. Perdi aqui o foco da palavra. Bem? Quero que eu quero falar para a minha igreja hoje, essa noite, irmão. Quero falar sobre o Espírito Santo que a qual o Senhor determinou para esse tecido. A qual, aleluia, glória a Deus, eles, aleluia, não conheciam ainda o Espírito Santo de Deus. Porque, aleluia, por 40 dias Deus passou com eles, ensinando a eles, aleluia, a qual, aleluia, os mandamentos e que Deus trouxe lá para o seu reino. Mas determinado tempo dessa palavra, muitos deles não entendiam. Porque muitos deles ainda estavam com pensamento terreno. O pensamento deles, aleluia, era de restaurar Israel. Restaurar o reino. Por quê? O reino de Israel. Por quê? Porque o reino de Israel, aleluia, tinha um governo romanos. Agora esse governo, aleluia, foi o que botou Jesus na cruz, o nosso Senhor Jesus. A qual você conhece, eu conheço, você entende muito bem, a qual esse povo foi que jogou o nosso Jesus na cruz. E aqui existia um governo, aleluia, a qual eles eram oprimidos, presos por esse governo. E quando Jesus vai falar do seu reino, ele vai perguntar ao Senhor qual o reino, aleluia, ia ser restaurado. Vai perguntar ao Senhor se esse reino, aleluia, ia ser restaurado terreno. Mas Deus determinou para ele dizer: não. Aleluia, não, fiz para Jerusalém ficar lá e ser revestido no poder. Aleluia, por quê? Porque no capítulo 2 nós vamos ler, eu sei que a igreja conhece dessa palavra, diz a palavra do Senhor que ali, aleluia, vai ficar, aleluia, reunido 120 pessoas, 120, aleluia, apóstolos e pessoas que seguiam essa igreja. No início do seu século, aleluia, qual, aleluia, existiam várias pessoas que governam, pessoas que não queriam que essa igreja, ela fosse, aleluia, avante. Mas o Senhor Jesus tinha uma promessa, como hoje ele tem para mim, para você, essa noite que está aqui. Essa promessa, aleluia, glória a Deus, ela não, aleluia, foi, aleluia, visitada nesse momento. Essa promessa que está feita, aleluia, até o dia dos apóstolos, até o dia de hoje, ela está se cumprindo na minha e na sua vida essa noite. Ela não morreu para mim nem para você. Essa palavra, ela não está dizida para mim e para você essa noite. Por isso que eles, aleluia, passaram por luta, por dificuldade e passaram por prisão, irmão. Onde é que eu quero chegar essa noite, irmão? Onde é que eu quero chegar essa noite? Eu quero chegar que essa promessa não vem, aleluia, nesse capítulo 1. Ele já vem de outros profetas. Aleluia, a palavra de Deus diz, aleluia, que em Joel capítulo 2, versículo 28, Deus vai expressar, aleluia, a qual vai dizer que vai vir o Espírito Santo sobre os filhos, sobre as filhas, sobre netos, sobre os seus pais, sobre os seus avós. Essa descida do Espírito Santo, ela já estava, aleluia, sobre aquele povo que já estava, aleluia, mais do tempo, que era o Antigo Testamento, irmão. E o Espírito Santo, irmão, naquela época, ele não era derramado por qualquer pessoa. O Espírito Santo naquela época, ele era derramado por medida. Por medida, irmão, como por medida, meu querido. Naquela época, eu, você, ou qualquer pessoa que seguisse a lei mosaica, ou a lei romana, ou qualquer lei que estivesse ali, aleluia, não podia receber o Espírito Santo assim. Não. Naquela época, diz a palavra do Senhor, aleluia, nós vamos ler nos reis, vamos ver, aleluia, glória a Deus, em Samuel, aleluia, naqueles reis, diz que naquela época, aleluia, o Espírito Santo era derramado só naqueles profetas, dos reis, dos sacerdotes, dos levitas, irmão. Então, irmão, é uma escassez para você receber o Espírito Santo naquela época. Não era, aleluia, só você chegar aqui, aleluia, como de hoje você orava, você ora como
Espírito Santo, você busca a presença e você se enche dele, e você fala em língua, e você profetiza, e você fala, aleluia, ele dá sinais de algo com Deus é determina na vida daquele que tem intimidade com ele. Não era não naquele tempo, igreja. Naquele tempo, aleluia, o Espírito Santo, ele era uma coisa, aleluia, que só podia, aleluia, ser manifestado na vida de pessoas que, aleluia, tinham autoridade. Hoje você pode agradecer ao Senhor e glorificar esse Deus, porque você essa noite foi bem-aventurado, igreja. Hoje esse Espírito que eu estou apresentando essa noite, ele não é dado mais por medida, ele não é dado mais por medida na sua vida. Hoje é derramado, aleluia, quando você busca ele é derramado quando você se separa para buscar, aleluia, o seu poder. Mas naquela época não. Naquela época, aleluia, tinha, aleluia, uma diferença. Tinha uma diferença para você receber o Espírito Santo, igreja. Tinha um protocolo. Tinha, aleluia, uma descendência, posso falar assim. Tinha, aleluia, um objetivo. Tinha uma tribo. Não era em qualquer cabeça. Não era em qualquer, aleluia, corpo que o Espírito Santo se manifestava. Como hoje, hoje é lindo e maravilhoso, mas só que essa essência está se acabando dentro da sua igreja. Hoje, aleluia, poucos você vê hoje em dia se manifestando com a glória do Espírito Santo. Hoje está difícil você ver prodígios e maravilhas pura. Você não vê mais porque não existe mais aquilo, aleluia, glória a Deus, que você vinha buscar verdadeiramente, irmão. Está difícil, tá? Está difícil, tá, irmão? Mas eu quero dizer para você, não é impossível para mim nem para você essa noite. Eu quero dizer para você que não é difícil, mas está Luciano, quer dizer que naquela época tinha diferença sim, grande. Mas quer dizer que naquela época existe o apóstolo Pedro, existe o apóstolo Tiago, existe o apóstolo João, aleluia, os homens chegam ao unção, chegam o poder, sim, igreja. Mas esse Deus que eu quero apresentar essa noite, esse Deus que está aqui essa noite no meio de você e de mim, ele não morreu, ele está vivo. E a palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que ele é o Deus de hoje, o Deus de hoje, o Deus eternamente. Esse Deus, ele está aqui essa noite, irmão. Aleluia, que chega a presença do Espírito. Você essa noite, aleluia, está com a total liberdade de abrir a sua boca. E abrir a sua boca e se encher desse Espírito, que ele não foi embora ainda. Ele não saiu no meio da sua igreja, ele está aqui essa noite. Mas para isso tem um processo. Para isso tem uma luta. Para isso tem uma luta, foi falar hoje. Aleluia. Na palavra oficial, Romanos capítulo 8, é uma luta constante, é uma luta travada entre o meu corpo, entre a minha carne, entre o pecado e o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele tem qualidade, e essa noite você não é uma pessoa que não tem qualidade, você é uma pessoa que tem qualidade, porque Deus me trouxe aqui porque você tem uma diferença, você é uma pessoa totalmente diferente do mundo e do que a pessoa pensa que você é. Você é uma pessoa que eu quero dizer essa noite, você é uma pessoa que tem testemunho, e se você tem testemunho, você é uma pessoa que tem qualidade essa noite na sua vida.
Espírito Santo ele é santo. O Espírito Santo ele é santo. Se ele é santo, ele é separado. Não há corrupção, não há ódio, não há ira, não há contenda contra o Espírito Santo. Se você está adorando esse Deus essa noite, não fique pensando que ele é um Deus de contenda, um Deus de confusão. Não. Deus, ele é Deus, não é Deus de confusão essa noite. Espírito Santo que está sobre essa igreja essa noite, ele é Deus de paz, Deus de gozo, Deus de prosperidade, Deus de prosperidade na sua vida, igreja. No capítulo 2, diz a palavra do Senhor que há de ser reunião com uma multidão de 120 pessoas numa casa. E ali estava Tiago, estava Pedro, estava João, estava todos os discípulos. E no momento, aleluia, que ele estava reunido, porque nós precisamos mais de fazer essa reunião, igreja. Nós precisamos mais ficar unidos. Nós precisamos mais de, aleluia, poder para nós ser revestidos, irmão. Aleluia, por isso que Paulo escreveu na carta de Efésios 6:10, ele diz: revestido o poder de Deus. Revestir daquilo que está, aleluia, não nessa terra, mas lá em cima, porque Deus ele tem armadura para mim e para você essa noite. Porque naquele momento, o que eles receber é uma autoridade do Espírito Santo para fazer algo. A Paulo nos 3 evangelhos canônicos vai relatar. A qual Jesus inicia com eles, mandando a eles e pregar o evangelho e fazer coisas que a Paulo, aleluia, glória a Deus, eles chegavam para o Senhor incrivelmente, olhando, dizendo que tudo que ele fazia, inimigos, demônios se rendiam, aleluia, Satanás descia como um raio, aleluia, ali naquele momento, pessoas eram curadas, pessoas eram salvas, pessoas, aleluia, tremiam o Espírito Santo, por quê, irmão? Porque ali havia um sobrenatural na vida daqueles homens, aleluia. Havia uma diferença de testemunho, aleluia. Havia coisa diferente naqueles homens. Havia coisa diferente, irmão. Havia coisa diferente nesse corpo. Mas tinha algo, aleluia, que Deus, aleluia, ele quer capacitar em você, igreja. Porque Deus tem levantado o homem no meio dessa multidão. Porque Deus tem dado capacidade para mim e para você essa noite. Deus tem levantado o homem, aleluia. Deus tem, aleluia, subido, aleluia, glória a Deus, para o céu. Mas Ele tem deixado algo. Ele tem deixado a responsabilidade. Ele tem deixado algo para que, aleluia, pudesse reger e levar aquilo que Ele estava, aleluia, entregando na mão daquele que estava aqui essa noite. Deus tem algo para te entregar essa noite, igreja. Aleluia, Deus tem algo para te entregar essa noite. Muitos que tem muita responsabilidade. O Espírito Santo de Deus, ele tem responsabilidade comigo e com você. O Espírito Santo, aleluia, ele tem responsabilidade comigo e com você. Por quê? Porque a missão dele era para você ir para o céu. E se eu e você não tiver ligado nesse Espírito Santo, como é que eu vou subir? Como é que eu vou subir? Por isso que Deus pegou Pedro. Pedro, um homem que, aleluia, era forente. No ministério de Pedro, se você for ver, por muitas vezes Pedro era um homem atrevido, um homem ignorante. Mas certamente, por quê? Porque não tinha ainda, aleluia, conhecimento com o Espírito Santo. Por isso que eu digo para você essa noite, querido, quando você tem um encontro com o Espírito Santo, quando você tem um encontro com o Espírito Santo, ele capacita, aleluia, para qualquer obra do mal. Ele não tem a obra do mal, meu querido. Por muitas vezes hoje eu estou me rendendo no mal, por muitas vezes eu estou se alinhando no mal, não, meu querido. O Espírito Santo é uma pessoa santa, ele é uma pessoa purificada, ele te capacita para tu vencer a ossa do mal, não para tu se reunir com ela, meu querido. Por isso que Pedro foi levantado, por isso que Pedro foi capacitado, porque, aleluia, Pedro,
quando Jesus chama Pedro para ir com ele, por muitas vezes Pedro questionava, por muitas vezes Pedro fazia algo que Jesus chamava a atenção dele toda hora, todo tempo. Mas isso aí para Pedro foi um ensino. Isso aí para Pedro foi um ensino de vida. Porque Pedro sabia, aleluia, que ali no momento certo, na hora certa, ele ia chegar, aleluia, com a sua vitória na mão, irmão. Pedro chegou com a sua promessa, até onde Deus determinou. Pedro estava agora, aleluia, glória seja do Senhor. No capítulo 2, pregando para milhões de pessoas. O Pedro que não sabia ler, o Pedro que não sabia escrever, o Pedro que não sabia falar, mas ele chegou no meio de uma grande multidão, porque ali depois da descida do Espírito Santo, diz a palavra do Senhor, que eles começaram a falar em línguas, e a língua que ele falava era a língua daquele povo que estava ali, irmão. E aí foi um desespero para aquele povo, porque eles sendo Galileu, aleluia, falava da língua deles, era Babilônia, aleluia, Capadócia, e falava pouco, um cadinho, o povo estava ali reunido, e eles olharam para aqueles homens falando em outra língua, e viram ali aquela diferença, irmão, porque olharam para ele falando na sua própria língua, e eles se pressionaram por quê? Porque Pedro e todos aqueles estavam ali. Mas Pedro olhando para ele disse: olha, não se admirava, porque esse povo não está embriagado. Esse povo não está bêbado. Não fica admirado. Não fique preocupado, porque esse povo não está embriagado. Aleluia. E ele começou a contar a história que aconteceu. Aleluia. Por quê, meu querido? Porque naquele momento eles não conheciam o Espírito Santo. Eles não sabiam o que estava acontecendo. E naquele dia diante, Pedro com a sua pregação, diz a palavra do Senhor que ganhou 3 almas. 3 almas foi ganho. E naquele dia diante, diz ali, meu irmão, que aleluia, eles começam a fazer obra. Eles começam a fazer obra ali naquele canto. E ali todos levavam o povo, aleluia, até o rompente de Salomão. E diz que era coxo, era aleijado, era povo cego, era povo doente, era viúva, era tudo aquele povo ia ali, aleluia, se ajuntava para ouvir a palavra, para ouvir aquilo que estava acontecendo, porque eu só vi um milagre, vi o poder, vi a unção do Espírito Santo sobre a cabeça daquele povo, sobre a vida dele, irmão. E aí, irmão, não ficou por aí não, igreja. Não ficou por aí não. Por quê? Porque a partir daquele dia, irmão, ele foi um testemunho vivo. A partir daquele dia, irmão, eles não estavam mais, aleluia, só. Eles não estavam mais fazendo a sua vontade. Eles não estavam mais fazendo aquilo que eles queriam. Mas se a vontade do Espírito Santo que estava sobre a vida dele, irmão. Eles não estavam só, irmão. Eles chamaram, aleluia, ali o Espírito Santo para ligar onde ele fosse. E ali, aleluia, Pedro, aleluia, no capítulo 3, sobe a um templo chamado Poço Formosa. E ali, aleluia, estava um homem. E ali havia muito tempo que estava ali naquela porta. Mas muitas pessoas, meu querido, aleluia, eu quero dizer para você, essa noite, ajudava aquele homem, mas não, aleluia, espiritualmente, mas sim fisicamente, no alimento, ia levar ele até aquela porta e deixar ele ali para pedir a sua esmola. Ele todo dia era apunhado naquela porta por 2 homens, e já falava do Senhor que aqueles homens, aleluia, saciava a sua vida materialmente, a fome que ele necessitava, mas o espírito, ele, aleluia, não tinha um encontro ainda, irmão. Que foi no dia que subiu Pedro e João naquele tempo para orar na oradura. E disse a palavra do Senhor que naquele dia, Pedro fica nos olhos. Porque, meu querido, uma coisa eu digo para você, eu fui falar com uma escola hoje aqui, aleluia, sobre o pão da vida. Sobre o pão que sacia a sua fome. Foi até falar no carioquinho que muitos querem comer de manhã. Mas às vezes, irmão, para nós ter esse Espírito Santo, a gente tem que ter recursos na nossa vida. A gente tem que procurar se santificar. Não só, aleluia, nas coisas da carne, mas sim nas coisas espirituais. Porque quando eu faço a vontade do Pai, quando eu estou no Pai, aquilo que eu peço a Ele vai conceder. Porque Ele está lá para ouvir o meu e o seu clamor. E aquele homem
precisava de ajuda. Mas a ajuda dele era ajuda material. Quantas pessoas não olham para você, não olham para mim, aleluia, e vê você, aleluia, acha que você é um pobre. Eu digo essa noite, eu sou pobre sim, de matéria, mas rico de espírito. Essa noite você que está aí, você é rico de espírito, porque você tem um reino que muitos não têm, igreja. E muita gente olha para você, achando que você não é nada, achando que você não tem, mas o que você tem, Deus, Ele vai te dar na hora e no momento certo essa noite. Aquele homem bota a porta do templo e muitas vezes o mundo só olhava para ele. Eu acho até zombado, eu acho que até olhava para ele, mas ali Pedro olhando para aquele homem, Pedro fez uma total diferença. Faz diferença, irmão. Muitas vezes você pode estar sentado aí por muito tempo. Muitas vezes você pode até achar que Jesus não está aí mesmo. Pode até pensar, meu Deus, quanto tempo eu estou aqui. Não recebo oportunidade. Aleluia, aquilo que Deus tem para mim, eu peço e não chega. Oh meu Deus, o que é que está acontecendo? Deus disse assim para mim, para ti. É no meu tempo e na minha hora. Não é no teu tempo, filho. Espera um pouquinho, porque Deus vai fazer acontecer na tua vida e na tua casa. Deus estava, aleluia, ali naquele momento, irmão. Porque tudo, irmão, não é por emoção, porque quando eu quero fazer as coisas por emoção, não dá certo. Quando eu quero fazer as coisas por emoção, não dá certo, tem que ser pelo Espírito. E o Espírito Santo, quando ele quer falar, ele manda o seu coração. E quando ele quer fazer algo, ele não ensina o que fazer. Porque naquele momento, naquela hora, perdoou aquele homem que história. Eu não tenho ouro, ele tem prata, mas eu estou te dando um levante e anda. Mais uma vez ele achava que isso ia ser uma prata, um ouro. Por muitas vezes pessoas, aleluia, vai fazer as coisas de Deus se interessar no ouro e na prata. Por muitas vezes as pessoas querem fazer algo na casa de Deus se recompensa. Por muitas vezes você quer fazer algo, aleluia, tentando achar, aleluia, que vai receber algo do homem. Mas você essa noite está aqui, não vai receber nada do homem, mas o Espírito Santo que tem para mim e para você. Aquele Espírito, aleluia, que dá confiança. Aquele Espírito que essa noite está aqui para derramar sua você pensa. Pense mais, pensa na sua vida, irmão. Aquele homem foi o contrário de Pedro. Aquele homem olhou para Pedro. Ele disse, ó, não tem ouro nem prata, mas o que eu te tenho, eu te dou agora. É muito bom, igreja. É muito bom, igreja. Você já sentiu esse poder na sua vida? Você já sentiu essa essência? Ei, querido, não é fácil fazer isso não, meu querido. Você já sentiu esse poder? Essa necessidade de espírito, não é de dinheiro, não é de fama, não é de carro, não é de casa. Eu vou dizer para você essa noite, o Espírito Santo é aquele que tem poder para fazer algo. Pedro só ficou os olhos, irmão. Pedro olhou para ele. Aí muita gente olha, aleluia, até questiona. Não questione não com as coisas do Espírito Santo, não, meu querido. Não questione com as coisas que Deus quer fazer na sua vida, não. Não questione aquilo que Deus quer fazer com você, não. Porque Deus ele não depende de palavra de como humana. Deus não depende de palavra de seu ninguém para fazer o que ele quer fazer essa noite. Se ele vai fazer isso, como ele vai fazer essa noite. Tem gente que depende do palavra humana, não vai dar certo. Não sai daí que não vai dar certo. Vai com a tua fé, vai com a tua unção, vai com o teu poder. Põe a mão lá, abre a tua boca, enche a tua boca de palavras boas, palavras doces, e aquilo vai acontecer, meu irmão. Não depende de palavra humana. Não depende de palavra humana, porque o homem se corrompe, o homem é mentiroso, mas Deus se verdadeiro essa noite na sua vida, meu filho. Pedro estava lá e fez um milagre. Aquele milagre, irmão, quando aconteceu, eu acho que naquela hora, acho que ali foi quando ele dá 3 milhões de dinheiro àquele homem. Porque naquela hora, irmão, aquele homem saiu saltando.
adorando, louvando a Deus, jubilando a Deus, alegre, entrando dentro do tempo. Agora o que me impressionei, sabe o que foi, irmão? Sabe o que foi que me impressionou nessa palavra aqui, Tiago? Foi que esse homem, meu irmão, é tão forte que esse homem aqui, na hora que ele se levantou, eu tinha que ir para a minha família. Porque o que foi que aconteceu? Aí eu estou andando, eu estou pulando. Não, sabe o que ele fez? Ele correu dentro do templo do Senhor, começou a adorar, começou a clamar, começou a gritar e louvar o Senhor, irmão. Porque tem muita gente que recebe a bênção igual os 10 leprosos. Tem muita gente que recebe bênção e não vai nem na casa do Senhor para agradecer, irmão. Tem muita gente que recebe bênção e não vai nem agradecer, irmão. Ainda tem coragem de dar testemunha aqui que recebeu a IP, mas não tem coragem de dar nem descer na casa do Senhor. Deus não sagrado, meu querido. Mas esse homem não. Esse homem naquele momento ele tem um encontro, irmão. Quando você tem um encontro com o Espírito Santo, você muda. Você tem paciência de esperar. Você tem paciência. Você tem humildade porque o Espírito Santo é humilde, irmão. O Espírito Santo é humilde, você tem humildade, irmão. Aquela humildade, você tem humildade de ouvir. Você tem humildade de falar. Você tem humildade de receber, irmão. É o Espírito Santo, essa noite está apresentando para a sua igreja de Deus vive, irmão. Espírito Santo, irmão, não é como muitas pessoas pensam, não. Que abre a boca desgovernadamente, fala do pastor, fala da pastora, fala do ministério, fala do povo. Espírito Santo não está nesse lugar, meu filho. Espírito Santo está numa casa, aleluia, que tem, aleluia, ordem, decência, que tem, aleluia, autoridade para saber decidir o que está falando agora, meu querido. O Espírito Santo tem poder, o Espírito Santo é obediente, o Espírito Santo ele tem poder para te dar Espírito. Pedro faz um milagre, mas Pedro podia, mas Pedro já estava convertido, igreja. Pedro já estava convertido. Pedro já estava convertido, veja bem. Escute aqui o que eu estou falando para você essa noite, ó. Pedro já estava convertido. Porque Pedro, qualquer coisa que Pedro era botar a mão na baía. Pedro era um cafuento. Ele era um pescador, qualquer coisa ele estava ignorando. Qualquer coisa, mas Pedro já estava convertido a Deus. Pedro já estava convertido. Pedro, quando ali, aleluia, aquele povo, aquele movimento ali, aquele homem pulando, se alegrando, gritando, louvando a Deus, todo mundo correu para aquele homem. Ei, eu sei que ele estava na porta, estava lá sentado pedindo. E foi o que aconteceu. E ele começou a louvar, e o milagre cantava, glorificava, porque, aleluia, o prazer dele era de adorar o Senhor. Ele está no tempo do Senhor. Vai falar hoje aqui, meu querido, 27:4. Salmista vai dizer uma coisa e pedir ao Senhor, aleluia, ele buscar e viver eternamente na casa do Senhor. E ele a paz essa noite, meu filho. Só quem quer fazer isso é aqueles que estão a noite de excelência, meu filho. Quem quer fazer isso é alguém que busca o Senhor verdadeiramente. Ele não quer sair da casa do Pai. Ele não quer sair da casa do Pai, irmão. E aquele irmão estava jubilando, gritando. Mas ali Pedro foi preso. Pedro pega agora mais João. Pedro agora vai ser preso. Pedro, aleluia, agora convertido, estava na cadeia. Aleluia, Pedro estava preso, irmão. Pedro estava preso na cadeia, mas Pedro, aleluia, visitou de adorar o seu Deus. Ele esperou o tempo, porque ele sabia que Deus era fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Deus é fiel essa noite da tua vida. Se Deus te prometeu, ele vai cumprir, irmão. Pode vir Tadeu, pode vir protestar, pode vir luta, pode vir o que quiser. Deus é de prometer, ele vai cumprir. E ali aconteceu, meu querido. Aleluia, né? O que acontecer? Pedro vai preso. Pedro agora, aleluia, fica na prisão. Deus solta Pedro. Aleluia, ali Pedro é livre de novo. E agora Pedro, no capítulo 12, eu não quero mais tomar o tempo. No capítulo 12, Pedro agora está sendo preso de novo, filho. Por quê, meu filho? Por causa da palavra do Espírito Santo. Por causa que o Espírito Santo fazia algo com aquele povo inédito. Deus essa noite quer fazer algo inédito na sua vida, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Aonde você imagina, Deus quer fazer essa noite.
Porque testemunho de crente, testemunho. O testemunho de Pedro, aleluia, naquele dia foi algo, aleluia, diferente. E ele preso, agora pega ali Tiago e Pedro. Pedro, aleluia, estava na prisão. Mas Tiago, aleluia, foi decepado do seu pescoço, irmão. Por ser profeta, por falar a palavra do Senhor. Ei, não é fácil, igreja. Por muitas vezes eu estou aqui, aleluia. Por muitas vezes você está aí, igreja. E você, aleluia, está aqui. Querendo receber algo de Deus. Querendo receber algo do Senhor. E muitas vezes, meu querido, vem um lhe apolar por trás. Vem um, aleluia, e julga. Vem um e fala de você. Mas nessa noite, querido, eu estou falando do Espírito Santo que está sobre a sua vida essa noite. Que nada vai barrar aquilo que Deus quer fazer com você, irmão. Pedro estava fazendo a obra. No momento certo, ele é atacado novamente. É levado para o cárcere. E ali é preso. Mas você pensa que Pedro ficou preocupado? Não. Você pensa que Pedro ficou preocupado? Não, irmão. Você pensa que Pedro ficou, aleluia, preocupado porque veio alguém apoiar e levaram ele preso? Não, irmão. Sabe o que foi que Pedro fez? Descansou no Senhor. Porque a palavra de Deus diz que aquele descansa no Senhor. Aleluia, aquele espera no Senhor. Aquele que confia no Senhor será bom de Sião, que não se abala, mas permanece sempre vivo para sempre. Pedro não se preocupou porque está na cadeia, preso. Ele estava lá com 4, 5, 6 soldados, não. Porque a promessa estava feita. Quando eu e você tem uma promessa, quando eu confio no Senhor, nada me abala. Quando eu tenho uma promessa, nada me abala. Nada me abala nem me frustra. Pedro estava na cadeia, estava na cadeia, mas ele sabia que a promessa estava feita, irmão. É muito crente angustiado, preocupado, desesperado. Se eu não fizer hoje, não dá certo. Se eu não dar certo for hoje. Se eu não for hoje, não dá certo. Aleluia, não. Deus lhe diz: descansa no Senhor, espera nele, confia nele, mas ele fala por ti, irmão. Pedro estava na cadeia novamente. Você vê como o Espírito Santo é uma pessoa calma. Que estava sobre Pedro. Pedro foi dormir. Pedro foi lá e mostrou a sua cabeça na sua capa. Pedro foi lá e se preocupou. Porque, ratinho, aleluia, glória a Deus, Tiago sempre separa do seu pescoço. Mas ele sabia de uma coisa: que se ele chegasse no céu, ele sabia que estava com a vitória na mão. Ele sabia de uma coisa: que se ele morresse ali, ele tinha uma salvação. Ele sabia que a promessa estava feita sobre a vida dele, irmão. Por isso que ele não hesitou de, aleluia, fazer algo. O que foi que Pedro fez? Deitou e foi dormir. Se deite, irmão. Se aquete. Se incomode. Se acomode, porque Deus ele vai chegar com a promessa. Pedro dormiu. Pedro estava dormindo. Deus, olha, Deus se vai lá. Ei, Deus vai enviar o anjo, irmão. Ei, tu pediu, Deus está enviando o anjo lá onde tu pediu. Deus vai fazer algo importante lá. Ele não precisa nem desenvolver uma praia. Pode dormir sossegado. Já calma, sossegado. Ele estava dormindo, o anjo chegou lá e disse: bateu em pé, levanta. Pega a sandália, pega a capa. Vamos embora porque tem algo, aleluia, para tu cumprir. Aleluia, a tua história não termina aqui. A sua história essa noite está gravada. Deus gravou uma história para você. Deus tem uma nova história para você essa noite. Deus tem, aleluia, uma história para a sua vida, para a sua casa, para o seu recomeço essa noite. Deus quer recomeçar com você algo diferente. Deus pegou o Pedro, vamos embora porque não termina aqui. Porque o que Deus tem preparado para mim e para você é bem maior, aleluia, do que você imagina. É bem maior do que você pensa. Se não subir ao seu coração, nem veio, aleluia, nem veio na sua vida. Isso Deus tem preparado para a sua igreja, que vai subir naquele grande dia, irmão. Acalma, Pedro. Vem para cá. Pedro vem dormindo ainda. Vem Antônio aí dormindo. Saindo com aquele negócio. Isso é uma visão.
Porque tem coisa que vai acontecer na tua vida. Quando tu pensar que não vai pensar que é uma visão. Será que isso é verdade? Será que isso é verdade, meu Senhor? Será que aquilo que eu pedi vai acontecer? Ei, Pedro, aleluia, eu estou indo aí comigo. Medo não, isso aqui é uma visão. Mas se Pedro só acreditou quando saiu do portão para fora, que ele viu, aleluia, o milagre. Que ele viu, aleluia, a porta. Que ele viu que estava nada, não tinha nada para empatar, para ele ir embora. Essa noite Deus ele tem promessa. Essa noite ele tem feito promessa para ti. Eu não sei como foi que ele fez promessa para ti. Eu não sei se foi na madrugada. Eu não sei quando começou o ministério. Eu não sei como foi. Eu só sei uma coisa: que ele vai cumprir, ele vai fazer, e ele vai determinar, porque ele é Deus. Amém? Deus ele vai cumprir na tua vida, irmão. Não fique preocupado, meu irmão. Não fique preocupado. Porque o que Deus te prometeu vai cumprir. Isso, irmão. Aleluia. Já determinou o tempo. Em nome de Jesus. Isso, irmão. Aleluia. A virtude do Espírito Santo que ele está aqui no meio de nós. Eu e você essa noite, irmão. Não deixe, aleluia, que ninguém mate o seu sonho. Que ninguém abra a sua boca e diga que você não pode fazer. Você pode. Se você tiver, aleluia, a unção, se você tiver, aleluia, a obediência, se você tiver, aleluia, glória do Espírito Santo, para te dominar, para tu abrir a tua boca, e aleluia, dizer que vai fazer, você faz, irmão. Porque o Espírito Santo ainda está no meio de mim e você. Amém? Quem recebe essa palavra em nome de Jesus, pastor, você com as palmas para Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, agora ainda dá para ungir, amém? Vamos ungir, fazer assim, quem quer que ungir?